Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Queridos amigos, queridas amigas, muita paz. É sempre uma alegria renovada, né, conversar nesta casa com os irmãos, trazermos nessas mensagens pelas quais nós lutamos, trabalhamos, né, das quais nós abraçamos. Mas eu vou começar conversando sobre este tema tão importante, contando uma história, porque acima de tudo, nós somos contadoras de histórias. E este milênio, terceiro milênio, é o milênio da arte. A música vai estar muito presente e a história também é uma arte, a arte de narrá-la. O seu Juca era um agricultor muito simples, mas que lutava no seu sítio com a plantação de horta, de verduras, né, com a plantação das árvores de frutas. E ele, com aquele trabalho, ele sustentava a sua família. A esposa e 2 filhos, já com 11 e 12 anos. Uma menina de 11 e um menino de 12. E ele lutava bastante, né, na procura de sustentar a sua família com a venda da produção que ele tinha no pomar e na horta, né, vendendo no mercado da cidade onde ele morava. E um dia o seu Juca, cuidando do pomar, aguando as árvores, né? No pé da laranjeira, ele olhou lá para cima e tinha uma laranja madura, linda, a primeira laranja que estava madurinha naquela estação. Ele ficou muito feliz. Colocou a escada, colheu a laranja. Ela estava muito bonita, a tarde era quente e aquela fruta estava apetitosa. Ele sentou-se embaixo da árvore, puxou o canivete, ia descascar a fruta, quando ele lembrou-se da esposa lá na cozinha, nos afazeres da casa, né, cuidando tudo, com aquela tarde quente. Ah, pensou, como a Maria ia ficar contente se ela saboreasse a primeira laranja do nosso pomar deste ano. Foi até a cozinha e ofereceu a laranja à esposa. Ela ficou muito faceira, agradeceu, ele retornou para sua atividade lá na horta e no pomar, e ela sentou-se à mesa, pegou uma faca e ia descascar a laranja. Quando ela ia descascar, ela lembrou, não, mas a Maricota está lá estendendo roupa neste sol, lá no varal. Como ela gostaria de saborear essa primeira laranja do nosso pomar. Ela vai até a Maricota, onde ela estava, com a faca na mão e a laranja, e oferece. Minha filha, veja aqui, minha filha, o papai colheu a primeira laranja do nosso pomar deste ano e eu trouxe para você saboreá-la. Você que se esforça tanto, que me ajuda. E a menina ficou muito faceira. Ai, mamãe, muito obrigada. Eu vou saborear lá no jardim. E correu até o jardim com a faca na mão e laranja, sentou-se à sombra. E quando ela ia descascar, ela lembrou-se, não. Mas quem mereceria saborear essa laranja é o Juquinha. Ele vem vindo essa hora do mercado, com esse calor, com esse sol quente. Ah, não, eu vou guardar um pouquinho. E não demorou muito, o Juquinha chegou. Chegou o faceiro no portão e a Maricota chamou. Juquinha, venha cá. Veja, Juquinha, a primeira laranja que o papai colheu este ano. Eu trouxe para você saborear. Vá comendo aí na sombra que eu vou terminar de esticar as roupas no varal. O Juquinha ficou faceiro, com a faca e a laranja, ia descascá-la, quando ele lembrou. Quem merece saborear a primeira laranja do nosso pomar deste ano é o papai. Ele se esforça tanto, ele luta para manter tudo direitinho. Não, eu vou levar dele. Correu até o pomar e deu a laranja ao pai. Papai, a primeira laranja do nosso pomar é o senhor que merece saboreá-la. O senhor Juca ficou emocionado, não disse nada. E à noite, após o jantar, todos reunidos ali, naquela mesa simples, né, naquela casinha pobre, o seu Juca, quando iam se recolher, ele disse, não, permaneçam sentados mais um pouquinho à mesa, porque agora eu quero fazer uma prece a Deus e agradecer pelo verdadeiro tesouro
que eu tenho aqui na nossa casa, que são vocês, a minha família. E aí, botou a laranja sobre a mesa, apanhou de novo a faca, pegou a laranja, descascou e dividiu em 4 partes para que todos saboreassem a primeira laranja do pomar daquele ano. Assim deveriam ser todas as famílias, né? Com este amor, com este carinho. Mas nem sempre as coisas acontecem desta forma. Mas é na busca, né, destes sentimentos de amor que nós vamos lutando. E é por este motivo, é por essa preocupação que nós temos já há muitos anos na área da educação, na área da evangelização espírita infanto-juvenil, trabalhando com as famílias, né, dirigindo por muito tempo o Departamento de Assuntos da Família da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, assim como a nossa amiga Marilene, que está conosco, trabalhando durante toda esta semana. Nós, com esta preocupação, nós estamos lançando este ano uma cartilha para os pais, né, que nós vamos mostrar rapidamente para vocês. Aqui está a capa, com a cartilha para os pais sobre a educação moral, emocional e espiritual e a construção do caráter nos filhos, porque tudo isso a gente constrói na encarnação atual, né? Na encarnação atual nós vamos construindo, né, um caráter, e esse caráter tem que ser bom e vai depender da educação. Então neste trabalho que nós estamos fazendo, a gente reflete com os pais, promove uma reflexão em torno dessa questão, né? Que coisa é o filho? Qual é a essência do filho? Qual a responsabilidade dos pais na formação desse caráter, que ali se inicia, né, na caminhada desta vida? Como se constrói esse caráter? Nós temos que aprender. Né? E Kardec fala muito bem nessa questão de manejar o caráter. Né? Como é que é a mente da nossa criança, né? Esse solo fértil que nós temos que lançar as boas sementes. Cada família, cada pai, cada mãe tem que ter um plano de educação moral para os seus filhos. E a gente não tem essa preocupação, então nós temos que ter esta visão, né? Qual é o plano de educação que eu vou ter para o meu filho no lar? Como é que cidadã que eu quero que seja esta criança, este fruto, né, que vem do nosso relacionamento? A voz. Trabalhamos também aí a questão da voz, a importância da voz, a voz que abençoa, a voz que ensina, a voz que mostra o caminho, a voz que canta, a voz que diz poesias, né? Como os pais, especialmente os pais e educadores, devem usar a voz, jamais alterando o tom, não há necessidade, mesmo que esteja corrigindo. Então a gente trabalha muito essa questão da voz, né? E por este motivo que nós estamos aqui, né, em Cabo Frio, e fizemos ontem e hoje, né, um seminário sobre justamente a importância da contação de histórias, né, a importância da voz, a criança, desde o feto, nos primeiros anos de vida, na adolescência, ouvir uma boa prece, ouvir uma boa história, e isto vai construindo, né, com a linguagem emocional, com a linguagem da literatura, nós vamos construindo neste caráter o que ele precisa, né, para poder escolher, né? Planejar com os nossos filhos o futuro, né? Conversar sobre o futuro com as nossas crianças, questionar desde a mais tenra idade o que você se imagine, meu filho, minha filha, daqui a 10 anos, o que você estará fazendo? O que você está fazendo hoje para conseguir chegar neste ponto que você pretende? Então nós temos que estar sempre instigando a nossa criança, o nosso jovem, sobre esse futuro que deverá ser brilhante, né? Que nós vamos ajudar a construir. Todas as nossas crianças e todos nós que reencarnamos, nascemos com tendências inatas, que precisam ser encaminhadas, que precisam ser educadas, mas nascemos com um potencial extraordinário que é divino, né? Esse ser divino que existe em nós. E aí nós vamos ensinar as nossas crianças, desde a mais tenra idade, a vivenciar frustrações. Hoje, vamos dizer assim, os pais se esforçam para que os filhos, alguns, né, para que os filhos não tenham frustrações.
Nunca ouçam o não, está equivocado. Nós precisamos construir esse caráter, mostrando que nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Que nem tudo que a gente acha que está certo, está certo. Então, a criança precisa, desde os primeiros dias de vida, ser frustrada adequadamente. Não é judiar, mas mostrar que nem sempre que ela abre o berreiro, ela vai ser atendida. Falar com calma, aguarde um pouquinho, a mamãe já vem. E aí vai. Os filhos têm que ouvir um não. E é o maior problema quando a criança chega na escola e que não é acostumada a ouvir ordem, a ouvir um não. Eles entram em processo de desequilíbrio emocional. Ficam agressivos, violentos. Isso é difícil, porque não aprenderam com os pais a respeitar a autoridade. Não. E os pais por isso é que Jesus dizia, seja o teu falar sim, sim, não, não. A força da oração, se trabalha muito essa questão também da força da oração, a importância da oração, que o nosso cantor aqui destacou também, né? Um outro aspecto, desde pequenina a criança tem que aprender a respeitar os outros, né? A respeitar as pessoas, aceitar como elas são. E a atenção importante que cada pai deve dar diariamente, cada pai e mãe ao filho. Pesquisas científicas colocam, né, que nós, mãe e pai, precisamos dar de atenção exclusiva ao filho, a partir da idade escolar, 20 minutos, no mínimo, por dia de atenção exclusiva. E olha que nem esses 20 minutos a maioria tem para oferecer à criança. Então, aí se constrói um caráter equilibrado. Aí a criança se sente com pertencimento àquela família. Ela se sente aceita. Aquela mãe que diariamente vai revisar os cadernos, o pai que está junto. Como é que foi o teu dia hoje? Mas aí não dá para ter outras interferências aí, né? A interferência dessa informática toda, não. É atenção exclusiva. Todos os aparelhos desligados. Inclusive o celular, smartphone. Né? Então a gente vê o quanto as crianças hoje estão sofrendo, né? E com isto haverá o lar, né, será construído em paz. Então, essa é a questão que nós precisamos, né, nos colocar. Por isso fizemos também esse trabalho, né, a educação, a arte de manejar o caráter, e a Marilene agora vai nos passar para a sequência, né, que nós vamos colocar. Quisemos primeiro trazer estas informações, esse trabalho que nós estamos fazendo lá no Rio Grande do Sul. Esta cartilha destina-se, em breve, a ser distribuída nas maternidades, quando as mãezinhas saírem, né, com o nenê da maternidade, já, junto com a carteira de saúde, ter uma orientação firme, né, sobre como é que a gente consegue construir esse caráter bem construído, né, na infância. E é neste momento que nós vamos, então, construir este período, né? Emmanuel diz, queridas irmãs e irmãos, que a criança, o espírito reencarnado, os 3.000 primeiros dias da vida, dá até por volta dos 9 anos, são fundamentais para se construir este caráter positivo, este caráter firme, né, sólido. Kardec fala muito, né, na questão de manejar o caráter. E nós trazemos, então, essa questão. Então, como é que nós vamos fazer a evangelização da nossa família como um fator de felicidade num mundo que está caótico? Porque nós estamos passando por uma fase de transição difícil. Parece que não vamos conseguir, né? E aí vem a questão, né, os alicerces religiosos do lar. Nós temos que oferecer, dentro do nosso lar, a direção certa da educação, né? E esta direção certa, moral, vai ser a chave para moldar esse caráter. Então, quando nós colocamos na cartilha que os pais precisam ter um roteiro, né, de educação moral para os filhos, não é preciso ter um escrito lá, um planejamento complexo, não. É pegar um roteiro moral. Em que bases morais nós vamos, né, educar os nossos filhos? Em que bases morais? Como é que... E os dois têm que estar de acordo. Então, é necessário isso, né? A chave para moldar o caráter e atender às necessidades psicossomáticas dos espíritos que regressam ao planeta, esta chave é justamente a educação bem feita. Corrigindo a criança desde pequenina, né? Colocando os limites com amor, mas com firmeza, com segurança. Não é assim. E há uma colocação preocupante do nosso irmão X, no livro Lázaro Redivivo,
em que ele, abordando a questão da família, o irmão X diz que nós pais, aqui no planeta Terra, 70% deles, quando retornam à espiritualidade, não cumpriram adequadamente a tarefa de encaminhar estes filhos que nós recebemos de Deus para o caminho correto, né? É Deus que nos outorga estes espíritos nas nossas mãos para que a gente possa encaminhar. E nem sempre nós encaminhamos bem, né? Então, somente os alicerces religiosos do lar, né? Não importa a religião que a família abrace, não importa. A religiosidade independe, né, da crença oficial. A religiosidade é intrínseca em nós nascemos com ela, mas os pais têm que adotar uma religião e fazer o seu lar em cima dessas bases, né? Somente através do Evangelho o homem encontrará a paz, a serenidade, o caminho e o amor nobre. É através do Evangelho que nós vamos conseguir construir essa questão. Então, Joana de Ângeles nos alerta sobre a importância do Evangelho no lar, a importância desse momento, desse fórum familiar semanal, em que nós vamos nos reunir com a nossa família, com os nossos jovens, com as nossas crianças, o marido, a esposa, e ali, então, naquele momento, né, deixar Jesus entrar. E Joana de Ângeles coloca que quando Jesus, né, quando Cristo adentra no lar, modifica a paisagem espiritual da casa. Então, a importância de nós, dentro do movimento espírita, divulgarmos esta questão, né? Divulgarmos cada vez mais. Nós precisamos, como diz Joana de Ângeles, no momento do Evangelho no lar, a gente desliga os outros meios de comunicação mundanos e nos sintonizamos com a espiritualidade superior. Neste momento jorra a luz neste lar. É Jesus que adentra neste lar, né? E as vibrações deletérias vão sendo afastadas. Os miasmas da intolerância, da ira, as palavras rudes vão rareando. Por mais difícil que seja este momento. Por isso que eu queria pedir para o Alex, agora que tu cantasse de novo esta música, Alex, que tu cantou para o final, para nós entrarmos dentro desta música. Imagina as crianças, né, na hora do Evangelho, ouvindo essa mensagem, porque nós podemos, não é só aquela coisa do Evangelho lúgubre, né, em torno da mesa, todo mundo quieto, sério, né? Não, é todo esse momento lindo, né, que nós podemos transformar, contar uma boa história para as nossas crianças, para o nosso jovem, ou como essa da laranja madura, né? Ou outras histórias. Então vamos ouvir o Alex, por favor. dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer.
seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Muito obrigado, Alex. Então, são momentos sublimes. Hoje, essa criança que está vindo, esse espírito que está reencarnando, ele vem com uma sensibilidade muito profunda. E chega aqui, ele só encontra né, mensagens grosseiras, mensagens brutais, essa mídia incrível, né, só informando coisas negativas, coisas deletérias, violentas, agressivas. E este momento do lar, né, onde a gente coloca as coisas boas, isso vai ter um efeito extraordinário em nós, adultos, e nas nossas crianças e nos nossos jovens. Então, o nosso lar precisa ser transformado. E às vezes é através dessa mensagem linda, né, da música, de uma boa história, de um fato importante, da leitura de uma página edificante, que isto vai calando fundo nesse espírito imortal e vai ajudando esse espírito imortal a desenvolver, né, a ser ativada as suas energias psíquicas mais profundas que estão adormecidas e que precisam ser estimuladas. E isso tem que acontecer dentro do lar. Muitas vezes a gente larga, né, os pais largam as crianças já com 6, 7 anos já para a escola regular e o trabalho não foi feito, a base não foi feita, porque a educação do caráter se faz no lar. Então a criança chega em condições difíceis, muitas vezes, para um mestre conseguir controlar em sala de aula 20, 30 crianças, e quando no lar, né, falhou a questão, né? Então, este momento sublime no lar, ele constitui realmente, ele dá uma condição de entendimento. Né? E é gostoso, e é bonito. Então, o evangelho do lar tem que ser, não pode ser aquela coisa lúgubre, pesada, triste, né? E já uma leitura do livro dos Espíritos. Quando tem criança e adolescente, a coisa precisa ser mais amena, né? Porque a linguagem tem que ser a linguagem emocional, né? A linguagem do sentimento, a linguagem do amor. E a linguagem racional depois vem devagarinho. Mas com isso nós vamos realmente transformando no nosso lar, né? Os pais e demais familiares representam para a criança, as crianças e os jovens, modelos perfeitos para serem imitados. São moldes de conduta que indicam a maneira de agir nos caminhos da vida. Então os pais são os primeiros modelos, a criança aprende por imitação. E o jovem também. Ele se baseia no modelo que os adultos que estão à sua volta lhe oferecem. Então, esses modelos têm que ser positivos. Nós, adultos, temos que nos corrigir, temos que nos melhorar. E um capítulo extraordinário do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós, adultos, temos que estudar todos os dias, nós pais, nós mães, avós, educadores, evangelizadores, nós temos que estudar, espíritas em geral, é o capítulo 17, né, sede perfeitos, mas especialmente os caracteres do homem de bem. Ali nós vamos encontrar o roteiro como nós queremos criar os nossos filhos. Ali é o modelo. Né? Então, quando nós lemos essa mensagem de Kardec, né, Kardec escreve ali quais são os caracteres do homem de bem. É este homem que nós queremos forjar. É este homem que nós queremos também forjar em nós, mas oferecer esse caminho para os nossos filhos, para que eles cheguem na idade adulta com equilíbrio, com harmonia, sendo pessoas úteis, boas. Mas essa formação vai ter que ser feita dentro do lar. Este é o alicerce importante, né, que nós precisamos construir. Porque ainda predomina em nós, na nossa humanidade, infelizmente, o egoísmo. Nós ainda não conseguimos vencer essa questão que apresentaram para Allan Kardec quando ele perguntou qual o maior problema da humanidade. É o egoísmo. Então, é a causa da maioria dos nossos males e nós precisamos combater, né? O egoísmo, o orgulho, a inveja, o ódio, o ciúme, a ambição. Lá na página Caracteres do Homem de Bem, nós vamos vendo como é que a gente pode funcionar com isso aí, né? Então, o orgulho, a cupidez, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme, provocam brigas. Se nós não nos corrigirmos nesse ponto, educarmos as nossas emoções, o que vai acontecer? Provocam brigas, isso vai destruir a confiança. O outro coloca-se sempre em defensiva, né? fazendo muitas vezes de um irmão, um amigo, um inimigo, por desentendimentos bobos. E é dentro do lar que isso acontece. Né? Então, nós temos que refletir sobre essas questões. Aquela pessoa que tem equilíbrio,
e tem harmonia dentro do lar, que sabe o valor da prece, ela vai ser o pacificador naquele ambiente. Ela que vai forjar a paz, a harmonia, né? E ela vai saber se calar, ela vai saber quando falar, ela vai esperar as coisas se amainarem, né? As questões difíceis. Então é neste momento que nós entramos, né, com essa questão, né? E continuamos, né, que esse é o maior flagelo da humanidade. Por causa do egoísmo, que envolve o orgulho, né, a cupidez, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme, por causa do egoísmo, muitas vezes, né, as famílias se desfazem. As famílias, né, as pessoas não conseguem se entender. E às vezes é simples, né, a gente buscar o entendimento. O Evangelho nos apresenta, né? Jesus apresenta essa questão de forma magistral, quando ele diz, né, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus coloca a proposta, né? Nós temos também que nos autoanalisar, ver até que ponto nós estamos vencendo essa questão do egoísmo, né? Da inveja, do ciúme, do melindre. Nós temos que ir percebendo isso em nós, né? Até que ponto nós podemos aceitar e lutar pelo outro, aceitar como ele é, não querer que ele seja aquilo que nós pretendemos que ele seja, né? Aquilo muitas vezes até que nós refletimos nele a nossa atitude negativa e não nos corrigimos, né? A gente tem que buscar justamente essa questão, né? O amor a Deus, ao próximo e a si representam a fonte de todas as virtudes e que vão trazer a felicidade. Então, no dia a dia, nós temos que refletir essa questão. Nós estamos tanto querendo essa felicidade, este mundo renovado, essa transição, que essa transição passe, né? Queremos esse período dessa terra harmonizada, em paz, com felicidade. Mas quem é que vai construir esse mundo? Vai acontecer num passe de mágica? Vai acontecer porque há uma transação astral aí que vai mudar isso aqui? Não. Só vai acontecer se nós, individualmente, né, nos propormos a nós nos mudarmos, nós nos reformarmos intimamente. Esse é o grande desafio que hoje nós espíritas temos conosco, né? Porque nós somos um segmento religioso, filosófico, científico, que tem a maior gama de conhecimento, né, na amplitude do que representa a vida. Nós conhecemos as leis divinas de uma forma muito clara. Todos temos consciência que somos filhos de Deus, que somos imortais, que reencarnamos várias vezes, que somos responsáveis pela construção do nosso destino, né? A lei de causa e efeito, que Deus não castiga. Agora, como é que nós estamos agindo? Então, nós temos que refletir nessa questão, né? Em cima desta questão, né? O desafio da educação. Então, o desafio da nossa educação deve ser justamente, né, destruir o egoísmo. E a gente vai observando aquela coisinha meiga, fofinha, né, linda, que a gente se enternece. Como Deus é sábio, né? Quando a gente ganha aquele filho, aquele nenê, ou adota, que é meritoríssimo, né? Aquela meiguice, né? Aquela candura, que inocência, né? E isso Deus utiliza esse recurso, né, para mobilizar em nós as nossas forças internas, né? A mãezinha, quando amamenta um filho, quando ela olha o nenê, o seu cérebro produz um hormônio, a ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando nós adultos olhamos uma criança e a gente fica encantada, como nós vimos aqui a menininha cantando, né? Esse hormônio nos inunda. Então, mas vejam a pedagogia divina que nos traz esse espírito imortal velho, né? Talvez cheio de problemas, até conosco no passado. Podemos ter até adversários, mas ele vem na condição de filho, de filha. E vem nesta condição para mexer conosco, para nos mostrar o caminho. Deus nos reúne no mesmo lar, para que nós possamos encaminhá-la. Então, essa pedagogia divina é extraordinária. E aí o danadinho vai crescendo, né? Aquela coisinha meiga, fofinha, que a gente fica embevecido, vai mostrando as suas unhas. As tendências inatas, ele vai se mostrando quem ele é. E ele já tem birra, e já se joga no chão, e já... Ai, que beleza! Olha como tem personalidade. Olha que personalidade forte vai ser essa criança. Minha gente... Nós estamos perdendo um momento precioso.
de corrigir, de mostrar o caminho. Não é assim, não é agredindo, né? Mas explicando, não é assim, meu amor. Vai lá, não morde, não pega nada do outro, não faz assim. Alisa o outro, né? A minha netinha Valentina, com 5 aninhos, um ano passado com 4, na creche, né? Veio fazer queixa do coleguinha que puxava o cabelo dela. E triste, com as lágrimas nos olhinhos, aquela cabeleira bem crespa, bem comprida, bem bonita. Eu disse, mas vamos ver, mas eu como avó já fiquei meio brava, que menino mal educado, pensei que eu, né? Essa mãe não está educando bem. Aí, pobrezinha, fiquei louca de pena. Aí conversei com a minha filha, a Fernanda, disse assim, mãe, este menino teve problemas sérios de parto. Ele tem a mesma idade das outras crianças, mas ele tem dificuldade de se comunicar, ele se locomove com dificuldade, está com problema no bracinho, e não está falando ainda, eles já estão falando, ele ainda usa fralda, os outros não usam, né? Aí eu digo, bom, realmente, né, é o processo de inclusão, tá certo, ele tem que estar ali junto para ir aprendendo. Aí conversei com a minha netinha, vovó, ele puxou meu cabelo de novo. Não, quando ele puxar o teu cabelinho, tu pega a mãozinha dele, dá um beijinho, alisa ele, faz um carinho. Sabe o que ele está querendo, Valentina? Ele quer conversar contigo, ele quer que tu dê atenção para ele, as tuas coleguinhas também, que ele puxa o cabelo também, ele quer brincar, ele quer estar junto, ele quer chamar atenção, tem dificuldade. Tu viste que ele tem dificuldade de falar? Avó, ele fala assim, ele imitou como é que ele falava, né? Então, mas imagina, né? O meu primeiro ímpeto é que eu até queria ir lá tirar a satisfação da mãe dele. Mas vejam, né? Então a gente tem que mostrar para a criança que há um outro caminho, é a outra face. É isso que Jesus nos ensinava, é a outra face, oferecer a outra face. E isso a gente vai trabalhando com a criança. E vai moldando essa conduta dessa criança, né? Então, o desafio da educação é destruir o egoísmo e construir nesta criança as virtudes do bem. As crianças têm que ser solidárias. E agora, por exemplo, eu vejo esse menino, agora no aniversário da Valentina, esse mês, agora dia 16, brincando com todos na creche, a gente foi festejar com a criançada, e como ele já superou muitas dificuldades. E ali entrosado, né? E ali entrosado com as outras crianças, brincando, mas é o desafio da educação. Nós temos que nos aceitar uns aos outros. E isso nós preparamos os nossos filhos. Ninguém é superior a ninguém. Então a gente vai conversando com a criança, e é assim que nós vamos construir esse mundo melhor, né? E levando em consideração o que Jesus sempre nos apresentou. O que Jesus disse quando ele esteve entre nós em relação às crianças? Deixar, isso aí, ele compara a importância dessa inocência, desse momento extraordinário, mas também ele disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Então, o compromisso que nós adultos temos de encaminhar essas crianças para o bem, para o amor, para a verdade. E isto a gente vai construindo desde que nós sabemos que vamos ter aquele filho. Né? Os Espíritos explicam, né, como é que se dá esse processo extraordinário da vinda, da reencarnação do Espírito aqui para a Terra. É um plano divino, é um plano reencarnatório que aquela criança, aquela futura criança vai ter. Então lá, o projeto reencarnatório, ele começa lá do outro lado, ainda antes da concepção. O espírito já está lá pronto na erraticidade, já se preparou, pode reencarnar, ele é liberado para reencarnar, agora ele vai se preparar para tal. Então neste momento, no momento em que o espírito está pronto para reencarnar, é designado para ele um tutor. Vejam, e Kardec fala ali no Anjo de Guarda, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. É designado para esse espírito reencarnante, que está com possibilidade de voltar à Terra, para continuar evoluindo, é designado para esse espírito um tutor amigo, que vai ajudá-lo agora a fazer o planejamento dessa trajetória. Essa situação aconteceu com todos nós que estamos aqui, é que nós não estamos lembrando, né? Então esse espírito se prepara para reencarnar. Este tutor amigo vai conversar com ele. Esse amigo que nos é designado e que cada um de nós temos, este amigo já tem ligações com esse futuro reencarnante. Já certamente caminhou com ele, mas ele está mais evoluído. Ele já está mais consciente, mais responsável. E ele assume essa missão, essa tarefa. Vai ser uma das formas também dele continuar evoluindo. Então ele vai ver com esse espírito que vai
que tem que reencarnar, qual vai ser esse projeto de vida. Aí ele vai vai trazer os pais no adormecimento, né, no momento do sono, no desprendimento do sono, a se encontrar com esse futuro filho, com essa futura filha. E ali vão fazer os planejamentos necessários. Nem sempre é fácil esse processo. Leva tempo. Ninguém está grávido ainda. Os pais não estão gestantes ainda. Né? Então, neste momento, os pais, quando há o acordo que se aceitam, esse tutor amigo tem um trabalho, muitas vezes, que às vezes são espíritos antagônicos, mas ele vai trabalhando, ele vai conquistando, ele traz o futuro filho para a psicosfera, junto à psicosfera daqueles futuros pais, naquele futuro lar. E aí vai se trabalhando esse processo. Quando os pais aceitam, é fechado o acordo, é um momento sublime, né? Aí esse tutor vai começar a construir com este espírito reencarnante e com o beneplácito dos pais a trajetória geral da encarnação, vai fazer o plano da encarnação. Então vejam, o que será que está nesse plano? Será que está no plano que quando ele chegar na adolescência vai se prostituir, ou vai para o caminho das drogas, ou vai delinquir? Não, o plano sempre é o melhor. Né? Aquele tutor vai fazer esse planejamento da melhor forma possível. E aí, então, a concepção, a gestação. E é um momento muito importante. Momento em que a criança, né, em que esse espírito reencarnante, né, se acopla a esse óvulo fecundado e começa todo aquele processo, né, de ligação desse perispírito que vai pacificando em miniatura até se acoplar totalmente às energias desse óvulo fecundado, ali o espírito começa então o processo educativo dessa encarnação. E esse processo é longo. Tem gente que acha que a criança nasceu e está reencarnada. Não, é um processo que vai durar até a adolescência. Então, aí que vai se construindo esse caráter. Esse feto, né, é coisa mais linda, né, esse processo em que hoje já se filma, né, se fotografa no útero materno. A gente tem trabalhado isso com os adolescentes, com os jovens, né, das escolas públicas, na evangelização. Então, esse processo é lindo, né? E esse espírito, ali no 5º mês de gestação, já a audição está pronta, é o primeiro sentido que se forma. E daí, Alex, cantar uma boa música, né, trazer esse embevecimento, né, fazer uma oração com esse espírito que está ali, né, contar uma história. A semana passada, no Jornal Nacional, né, da Rede Globo, foi apresentado uma experiência que está sendo feita em hospitais aqui no Brasil, em alguns hospitais. Quem é que assistiu em que as mãezinhas estão contando histórias, falando com o feto? Isso a gente vem pregando, e está no nosso livro, Educação, Arte de Manejar o Caráter, em outros livros, né? Nesse livro sobre a literatura e a magia da arte de contar histórias, que a necessidade de se falar. Hoje a ciência comprova que a criança, quando chora, o filho de brasileiro chora em português. O Portugal também. O italiano chora em italiano, o japonês em japonês, o alemão em alemão. A fixação do padrão fonético é feito durante o período da gestação, quando a criança ouve, porque é o primeiro sentido que se forma, né? Quando ela ouve a língua materna. Quando alguém faz uma prece com ela, quando alguém conversa. Agora, e quando alguém escorraça? E quando alguém amaldiçoa? O espírito registra. Ele vai registrando tudo, de bom e de ruim. Porque a voz, aí que nós trabalhamos na cartilha, né? A voz carrega emoções, a voz carrega sentimentos. E aquele espírito imortal, na acústica do seu ser, ele sabe se aquela mensagem é positiva ou é negativa, se ele está sendo aceito ou não. Então, aí vai se construindo o caráter, vai se construindo essa felicidade futura, né? Desta família harmônica. Então, nós temos que nos conscientizar deste momento sublime. E aí a criança nasce. Aquela coisinha meiga, fofa, lindinha. E nós, muitas vezes, como pais, na nossa imaturidade ainda psicológica, não nos damos conta da responsabilidade que temos de encaminhar aquele espírito, que acima de tudo é filho de Deus, para o caminho do bem. E tem que haver esse plano. Tem que haver esse plano. Nós temos que buscar encaminhar essa criatura para o caminho do bem. E aquele anjo de guarda, e aquele mentor amigo, vai estar tutelando essa encarnação. Vai estar tutelando. Ele é um parceiro da mãe e do pai, ele é um parceiro daquele lar. E a gente às vezes esquece, né, que tem esse apoio espiritual.
E esse amigo espiritual, principalmente nos primeiros anos de vida, e talvez seja nesse período dos 3.000 primeiros dias que o Emmanuel fala, esse tutor está ali, acompanhando, investindo naquele seu tutelado. Ele faz de tudo para que aquele tutelado cresça, né? Para que ele se harmonize, para que ele aproveite bem a encarnação. E nós temos, e a mãe, e o pai, e a família, né, pode se associar àquele espírito, né, lutando para que aquela criança seja bem encaminhada. O evangelizador, na hora que o evangelizador prepara a aula de evangelização, tem algum evangelizador aqui presente? Tem umas evangelizadores. Na hora que prepara, vocês imaginem, não é só o nosso mentor amigo, não é só o mentor da casa, mas está ali nos arrodeando, nos inspirando, o tutor de cada um dos nossos evangelizandos. Ele está ali, porque ele quer que esse evangelizando cresça. Ele quer que ele supere as dificuldades, que ele se evangelize. Daí que a família também tem que se evangelizar. Então, ele aposta nisso aí. Quantos espíritos estarão presentes, né, na hora do Evangelho no lar? Quantos espíritos estarão lá presentes quando nós estamos fazendo o Evangelho do lar? Conduzir o espírito da criança para a compreensão com Jesus é a experiência mais sublime de pais e evangelizadores. Que no nosso Evangelho no lar, se nós somos 5 pessoas na nossa família, e estamos ali reunidos, quantos espíritos bons, no mínimo, estarão ali? O mentor de cada um, apostando, né? Trazendo energias, tentando modificar essas questões todas. E a mente da criança, ela é absorvente. Então a criança e o jovem vão percebendo tudo isso que está passando à sua volta e vão retendo. O problema, meus irmãos e irmãs, é que a mente absorve de tudo, o que é bom e o que é mal. Então, se ela não recebe o que é de bom, as coisas boas, ela não vai absorver. Então, aí, por isso que eu digo, às vezes a gente tem que, como diz a Joana Adriane, desligar os meios de comunicação um pouquinho. E aí, então, tem gente que não seleciona o tipo de comunicação que entra dentro de casa. Entra de tudo. Então, por exemplo, se a criança, 3, 4, 5 anos, 6, está lá, vê todos os capítulos das novelas, algumas absurdas. Se a novela, eu costumo dizer assim, se a novela tem 100 capítulos, na maioria delas, 99,5 capítulos, quem é que se dá bem? O mau caráter. O que acontece com o bonzinho? Sofre. Ele está sempre ludibriado, baixo astral, dificuldade, nada dá certo. No último minuto do último capítulo, vence o bem. O que ficou? O que a criança absorveu? Vale a pena ser bom? Vale a pena ser honesto? Vale a pena ter dignidade? Então isso nós adultos temos que acordar, selecionar as programações, né? Não expor a mente da nossa criança nessas. Hoje nós estávamos falando de manhã no seminário sobre a arte de contar histórias, né? Conversando sobre essa questão de o que nós vamos mexer com a criança quando contamos uma história, né? Que emoções que nós... Então nós temos que analisar essas questões, né? E a criança ela vai absorver os programas infantis, os programas de televisão, do computador, como é que são os heróis infantis? Vocês já pararam para analisar? Geralmente tem superpoder, né? É o tal, e quando ele não está satisfeito, ele esmaga o fraco. Ele esmaga, termina, né? Então já está banal matar, eliminar aqueles jogos todos, né? Então está muito banal. Até contava hoje pela manhã, né, no caso, uma experiência de uma companheira, uma amiga minha, que ela foi numa lanchonete, levando um sobrinho de 4 anos e mais os filhinhos dela um pouco maiores, e nessa lanchonete, para fazer um lanche, todo mundo na expectativa de comer aquele cachorro quente, e a funcionária ali custou a trazer
estava meio que se escamando e tal. E aí já todo mundo ficando irritado, porque não chegava o lanche. E a senhora chamava, né? Acenava para vir a moça servir. Aí ela teve que tomar uma providência, chegou lá e pediu, e a moça trouxe. Quando a moça serviu os lanches ali, com um pouco de má vontade, certo? O menino de 4 anos disse assim: tia, mata ela! É o que ele está acostumado, né? Então isso tudo, minha gente, nós temos que perceber. A agressividade está ficando banalizada, né? A violência, a morte. Então nós temos que ter o cuidado. Então, levar boas mensagens. A criança, quanto mais nova, a expectativa tem que ser de equilíbrio, de harmonia, de felicidade. Trabalhávamos também hoje de manhã e ontem de tarde com os nossos contadores de histórias, como é que terminam os contos de fada. Qual é a última mensagem do conto de fadas? Que a criança precisa receber essa expectativa boa, esse futuro brilhante. Ela tem que aspirar a isto. Isso faz parte da psique desse espírito. Esse espírito reencarna, essencialmente com tudo que é de bom, belo e verdadeiro. O que destrói esse caráter? É a educação mal feita. Então, aí que nós temos que nos voltar para esta educação. Então, conduzir o espírito desta criança e do nosso jovem para a compreensão do Evangelho de Jesus, né? Dessa lição de moral que nós precisamos apresentar. E aí, devagarinho, nós vamos construindo no nosso lar esse oásis de paz, né? Essa paz, essa harmonia que nós tanto desejamos, né? Mas selecionando. Já se a gurizada viu uma Pepa, o desenhozinho da Pepa, o que vocês acham? Né? É gostosinho de ver. Né? Por que as crianças estão tão fixadas, né, nessa programaçãozinha? Quem é que tem ali? Veja o que a criança precisa. Tem o papai pig, a mamãe, tem o vovô, tem a vovó, e todas aquelas coisas gostosinhas, simplesinhas, eles estão sempre juntos, né, se divertindo. Essa é a mensagem que a mente infantil precisa naquele momento. Né? Já o jovem, já o adolescente, precisa de biografias reais, de exemplos de vida, de dignidade, né? De modelos positivos. Então, aí nós vamos vendo, né, como é que nós vamos construir este caráter, né, de forma equilibrada, de forma amena, e mostrando que nós podemos realmente melhorar, né, vencer esse egoísmo, esse orgulho, né, esse flagelo da humanidade, e nos dedicar mais, né, a viver este momento extraordinário, né, no nosso lar. Então, quando a gente adentra no lar, o nosso lar é o melhor lugar da Terra. E é interessante que ali nós somos nós mesmos, né? Ali nós somos autênticos. E a criança vai percebendo isto, né? E ela vai se mostrando como ela é. E vai se formando, né, dentro do lar. Ela vai adquirindo todas aquelas condições que ela vai apresentar depois na adolescência e na fase adulta. E eu vou contar uma história da Luizinha para vocês, né, para a gente se identificar. Nós sempre temos essa tendência, né? Nós nos identificamos com os personagens. A Luizinha era uma menina muito querida, muito agradável, né? Já tinha 8 aninhos, faceira, ia na escola. Todo mundo elogiava a Luizinha, ela era excelente, né? Dedicada, gentil, educada. A professora achava ela um primor, os coleguinhas, tudo na rua era uma beleza. Mas dentro de casa era outra Luizinha. Rabugenta, xingava, desobediente. A mãe e o pai sofriam muito. E a Luizinha não se modificava, né? Na rua era aquela fofurinha, em casa aquele problema. Um dia, a Luizinha estava fazendo a lição de casa, era espalhada na mesa da sala, papel, lápis apontado pelo chão, papel pelo chão. Não estava sentada na cadeira, estava acocorada e ali debruçada sobre a mesa, quando a vovó entrou. Minha filha, Luizinha, isso são modos de estudar? Ah, vovó, não se meta na minha vida. Vá cuidar da sua vida, vovó. A mamãe entrou quando ela tinha feito essa desfeita, nessa falta de respeito para a vovó. A mamãe disse: minha filha, não trate a vovó dessa maneira, que feio. Onde é que você se viu? A vovó está te dando um bom conselho. Ah, mamãe, eu não quero saber. A vovó tem que cuidar da vida dela. Deixa, eu estudo assim. A casa estava toda aberta, era uma tarde quente, e ela nem percebeu, a Luizinha, que à porta estava a professora dela, que vinha entregar um livro
de geografia que ela tinha deixado na escola. Quando a Luizinha, depois daquela cena, né, triste, ouviu a voz da professora: Dona Marta, com licença, eu vim trazer de volta o livro que a Luizinha deixou lá na escola. Ela esqueceu. Como eu estava passando, deixei já aqui para ela, que ela tem que fazer o tema amanhã. A mãe disse: então entregue para ela. Está aqui, professora. A professora disse: não, esta não é a Luizinha que eu conheço, pelo que eu pude observar. Não é a Luizinha. Quando a Luizinha que eu conheço voltar, a senhora entregue para ela. Despediu-se e foi embora. A Luizinha ficou apavorada, chorou envergonhada. E aí a mamãe conversou com ela: viste, minha filha? Mamãe, a professora viu como é que eu sou. Pois é, porque tu tens que ser melhor. Tu tens que te modificar. Ser sempre a mesma. Ser autêntica. E a partir daquele dia, ficou só uma Luizinha. Aquela Luizinha boa, querida, que todos gostavam. Quem é que aqui é duas Luizinhas? Quem é que quando entra dentro de casa, pendura todas as máscaras e se mostra tal qual é? Sem gentileza, sem carinho, né? Ainda traz todos os problemas que enfrentou com um sorriso nos lábios lá fora, né? E traz e entra para dentro de casa, e aí então descarrega em cima de todo mundo. E a criança observa isso. A criança tem uma percepção, uma lógica, né? Uma sensibilidade muito grande, o adolescente também. Então, nós adultos temos que nos modificar. Para construir esse lar feliz, essa família extraordinária, nós temos que começar devagarinho e repensando, né, as nossas atitudes, amando muito, abraçando aqueles que estão conosco. Eles são necessários, né? Eles estão presentes ali, nós temos que caminhar junto, nos aceitando uns aos outros, nos perdoando. Mas esses alicerces começam no lar. É ali que nós vamos aprender realmente a ter uma estrutura para enfrentar o mundo. E as nossas crianças e os nossos jovens também. Então é isso que nós rogamos nesse momento a Deus, né? Que Ele nos dê forças, para que cada um de nós, na intimidade do nosso lar, a gente possa repensar, né, como é que nós estamos construindo esta família, né, que vai fazer esse mundo se transformar. E o mundo só vai se transformar quando essa transformação realmente surgir no lar, no indivíduo e no lar. E aí vai se espalhar pela sociedade. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.